Bom dia, meu nome é Matheus Araújo Maciel, vou apresentar meu trabalho hoje intitulado Potencialidades da Ferrovia de Integração Oeste-Leste para transformar a exportação da soja. Meu trabalho ele é orientado pela professora Andréa Leida Ramos de Oliveira e eu faço parte do Laboratório de Logística e Comercialização da Unicamp. Como a gente sabe, o transporte agrícola no Brasil ele é muito dependente do transporte rodoviário, então para a gente percorrer grandes distâncias, pequenas distâncias ou médias distâncias, normalmente a gente utiliza esse transporte rodoviário, só que isso traz diversos problemas. A gente sabe que o transporte rodoviário ele emite muito por unidade transportada. Ele também é um transporte caro, se você for parar para analisar unitariamente. E a partir disso a gente tem a necessidade de investir em outras infraestruturas de transporte. Tudo isso para reduzir custos logísticos e aumentar a eficiência da exportação. Esse investimento em outros meios ele vai trazer um benefício ambiental, que a gente, como eu falei anteriormente, por conta da redução da emissões de gases. Daí vem, por exemplo, o projeto da FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai facilitar a exportação de grãos e está em fase de construção. E a gente tem também o Matopiba, onde está localizada essa ferrovia, que ele é uma região de fronteira agrícola que tem os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que apresenta desafios logísticos para o escoamento da produção e que sofrerá a influência da FIOL diretamente. A partir disso, a gente tem o objetivo da pesquisa, que é avaliar se a implantação da ferrovia FIOL irá impulsionar pela eficiência da logística de exportação da soja produzida na fronteira agrícola do Matopiba. O nosso objeto de estudo ele é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que tem 1.523 km de extensão, tem início em Figueirópolis, no Tocantins, e vai até o Porto de Ilhéus, na Bahia. Já está em fase de construção, e ela, como eu falei, ela está localizada na fronteira agrícola do Matopiba. E essa fronteira agrícola produziu 16 milhões de toneladas de soja em 2022. Falando um pouco sobre o procedimento de pesquisa, primeiro eu vou fazer a caracterização da FIOL, verificar a interferência com outras ferrovias, fazer a caracterização da economia vizinha, criar um banco de dados georreferenciado e definir a zona de influência dessa ferrovia. Essa zona de influência que a gente vai definir utilizando o método da gravidade. Depois a gente vai fazer análise de eficiência logística em rotas atuais e depois a gente vai fazer uma análise de eficiência logística levando em conta a implantação da FIOL. Tudo isso a gente vai fazer utilizando o DEA. Por fim, a gente vai fazer uma análise de uso e cobertura da terra e vai fazer essa previsão de uso e cobertura da terra ao longo do ano utilizando o Random Forest. Os dados que eu vou utilizar, alguns deles são a produção de soja, retirada do IBGE, algumas dados de distância de um sistema SIG e imagens de satélite. Eu vou utilizar uma fonte de dados norte-americana. Essa é a minha pesquisa. Muito obrigado.